Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de processo penal. Antes de começar um novo conteúdo, deixa eu te dizer algumas coisas. Eu deixei no AVA uma apostila sobre o Tribunal do Júri, tá? Que é o nosso tema que nós vamos ver a partir de hoje, o último tema nosso do semestre. Então, acesse, imprima e estude aquela apostila que é o assunto que nós vamos trabalhar daqui para frente, ok? Outra coisa, o trabalho bimestral. O trabalho bimestral continua valendo. Ainda não sabemos qual que vai ser a forma de avaliação desse bimestre, mas independente de qual seja, pelo meio virtual ou pessoalmente, o trabalho é aquele que eu te passei lá atrás, quando nós estávamos ainda na forma presencial. Não sei se a valoração do trabalho vai ser aquela que eu te dei, 2, ou se vai ser mais. Isso eu vou definir mais para frente de acordo com a evolução da coisa, ok? E por fim, relembrando aquilo que eu já te disse na aula passada. Tem dúvida? Anota que depois, oportunamente, antes da prova, seja presencialmente ou seja pelo meio virtual, nós vamos tirar essas dúvidas, ok? Vamos então começar a nossa aula de hoje. A nossa temática a partir de hoje é Tribunal do Júri, um tema palpitante, que é um instituto que possui defensores apaixonados e opositores intransigentes. É uma cláusula pétrea, prevista lá na Constituição Federal, a quem compete o julgamento dos chamados crimes dolosos contra a vida, elencados no Código Penal, do artigo 121 ao 128. Homicídio, feminicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio, aborto, seja na forma tentada, seja na forma consumada, ok? Primeira observação que eu tenho que te fazer: nem todo crime que resulta a morte, ele é da alçada do Tribunal do Júri. Para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, esse crime deve se enquadrar dentre os dolosos contra a vida. Nós temos outros delitos que não se enquadram nessa categoria, que resultam a morte de uma pessoa, mas não são julgados pelo Tribunal do Júri. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte, do 129, parágrafo 3º, não vai a júri. Latrocínio, 157, parágrafo 3º, parte final, roubo seguido de morte, não vai a júri. Por quê? Porque tais delitos, muito embora acarretem a morte de uma pessoa, não estão enquadrados dentre aqueles que a lei trata como sendo crimes dolosos contra a vida. Ok? Mas eu posso ter algum delito que não resulte morte, que é julgado pelo Tribunal do Júri? Sim, desde que ele seja conexo a um outro delito doloso contra a vida que seja da alçada do Tribunal do Júri. Te dou um exemplo. Imagine uma pessoa que pratica um crime de homicídio em conexão com um estupro. Ele estupra a vítima e, na sequência, a mata. O estupro, isoladamente considerado, não seria da alçada do Tribunal do Júri. Mas o homicídio, por haver conexão entre os dois delitos, arrasta o crime de estupro e faz com que ambos sejam julgados pelo Tribunal Popular. Então, eu posso ter algum delito não doloso contra a vida que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri? Sim, desde que ele seja conexo a um delito doloso contra a vida. Tá entendido isso? Ok. Deixa eu te falar uma coisa. E aí, você vai pesquisar para mim e nós vamos conversar
na próxima aula a respeito disso. A Lei 13.964/2019, que entrou em vigor agora em janeiro desse ano, o chamado pacote anticrime, ele incluiu uma nova figura criminosa no artigo 122. O artigo 122, até então, ele trazia o crime de auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio, tratado como crime doloso contra a vida da alçada do tribunal do júri. Só que o legislador de 2019, ele incluiu uma nova figura chamada auxílio à automutilação. Ao invés de criar uma nova figura, essa nova figura criminosa num novo artigo, num novo tipo penal, ele resolveu embutir essa nova conceituação dentro do crime do artigo 122. O 122, ele está dentro do rol dos crimes dolosos contra a vida. Imagine você, por exemplo, que eu chego numa pessoa e falo: estou com vontade de me automutilar, quero arrancar esse meu dedo fora. A pessoa fala: sim, te dou o maior apoio, está aqui a faca. Ele me entrega a faca, eu vou lá e arranco o meu dedo fora. Ele me auxiliou na prática da automutilação, ok? A minha pergunta é a seguinte, e eu quero que você pesquise essa temática para a próxima semana, para a nossa próxima aula da semana que vem. Esse cidadão que me emprestou a faca, que me auxiliou na automutilação, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri? Veja, nós temos de um lado essa nova categoria de crime que se enquadra nos crimes dolosos contra a vida. Só que nós não temos o resultado morte, nós temos o resultado mutilação, perdi um dedo. E aí, esse sujeito vai ser julgado pelo tribunal do júri? Ou ele vai ser julgado no juízo comum? É essa questão que eu quero que você pesquise. É claro, por ser uma temática bastante nova, você vai encontrar muito pouco material a respeito. Mas veja o que você encontra. Vamos levar isso à discussão, tá? Pense, você acha que esse tipo de delito, ele vai a julgamento do tribunal do júri? Ok? Voltamos a conversar sobre isso na aula da semana que vem. Certo? Perfeito. Gente, o Tribunal do Júri, ele é um órgão jurisdicional de primeiro grau. Muito embora ele seja um órgão colegiado, porque é composto de um juiz togado e de 7 juízes leigos, que são os jurados, ele é um órgão de primeiro grau. Ele é um órgão jurisdicional de primeiro grau dentro da organização judiciária brasileira. E ele existe tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. 99,5% dos delitos que vão a júri vão perante o Tribunal do Júri da Justiça Estadual. É o mais comum. Porém, pode acontecer situações pontuais, excepcionais, que vão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal. É raro? Sim, mas é possível. Nós temos aqui em Maringá, você deve ter acompanhado, o julgamento daqueles acusados de matar um fiscal da Receita Federal. Por se tratar de um delito que atinge um funcionário público federal, esse julgamento vai a júri perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal. Inclusive, em anos de Justiça Federal em Maringá, é o primeiro júri que se tem notícia aqui em Maringá.
Por isso, é raro, bastante raro, você se deparar com um júri perante a Justiça Federal, ok? Pois bem, outra coisa, a competência do tribunal do júri, ela não é absoluta. Você pode ter situações de pessoas que praticam crimes dolosos contra a vida e não vão ser julgadas pelo tribunal do júri. É o caso daqueles detentores do chamado foro por prerrogativa de função. Aquelas autoridades que, por força da Constituição Federal, vão ser julgadas perante o órgão jurisdicional a quem a Constituição atribui poderes para tanto. Por exemplo, um juiz de direito que, no exercício do cargo e em razão dele, mata uma pessoa dentro do fórum. O juiz de direito, ele tem o foro privilegiado perante o Tribunal de Justiça do Estado. Então, ele não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, ele vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça. Só que aqui eu abro um parênteses para te dizer o seguinte: em 2018, o Supremo Tribunal Federal, ele adotou uma interpretação restritiva em relação ao foro de prerrogativa de função. Para que uma determinada autoridade que possui foro privilegiado venha a ser julgado por esse órgão jurisdicional a quem a Constituição atribui competência, o delito por ele praticado tem que ser no exercício do cargo exercido e em razão dele. Se esse juiz de direito, por exemplo, tivesse matado uma pessoa num churrasco no fim de semana na casa dele, ele não seria julgado perante o Tribunal de Justiça, mas sim perante o Tribunal do Júri da comarca onde ocorreu o delito. Por quê? Porque esse tipo de delito não foi praticado em razão do cargo. Você tem que estar atento a essa nova interpretação dos foros privilegiados trazida pelo Supremo Tribunal Federal. Te dou um exemplo concreto. O Supremo Tribunal Federal, chamado a decidir, ainda nesse ano, a quem compete o julgamento de uma deputada federal do Rio de Janeiro, acusada de ter participado do assassinato do marido, decidiu que ela deve ser julgada pelo Tribunal do Júri e não pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque na visão do STF, o crime por ela praticado, em tese praticado, ocorreu não no exercício da atribuição do cargo de deputada federal, mas por uma outra razão diferente disso. Então veja, muito cuidado com essa interpretação. Não é porque uma determinada autoridade tem foro privilegiado previsto na Constituição Federal que ela, num crime doloso contra a vida, vai ser julgado perante aquele tribunal. Temos que verificar se o delito ocorreu no exercício do cargo e em razão dele. Porque se assim não for, o julgamento compete ao Tribunal do Júri. Mas aí você pode estar pensando, poxa, mas esse juiz que matou alguém lá no churrasco na casa dele, ele vai ser julgado por 7 jurados, 7 pessoas da comunidade onde ele exerce a judicatura? 7 pessoas que, por exemplo, numa cidade pequena, conhecem o juiz,
tem por ele uma empatia ou uma apatia, como é que fica a questão da imparcialidade? Suponha você que esse juiz não é bem visto naquela comunidade. Já tirou criança de um, já mandou para a cadeia o parente de outro, já tirou bens de um outro, e essas pessoas, esses jurados, vão ter poder para julgar aquele juiz? Pois é, esbarraríamos numa questão prática ligada à imparcialidade. Se você tiver uma situação dessa, de um juiz, de uma cidade pequena, conhecido por todos, que pratica um crime doloso contra a vida, fora das suas funções ou em razão de outros motivos não ligados à sua função, como é que fica o julgamento dele pelo tribunal do júri? Pois é, a lei traz um instituto que resolve esse problema, que nós vamos ver lá para frente, que é o instituto do desaforamento. Desaforar é tirar o julgamento de uma comarca e levar para outra. Então, se, por exemplo, esse juiz não pode ser julgado na comarca X, porque lá ele exerce a judicatura há mais de 10 anos, então vamos levá-lo a julgamento, por exemplo, na capital do estado. Local onde ninguém o conhece, ninguém tem contato com ele, portanto, a imparcialidade acaba sendo preservada. Está entendido isso? Nós vamos voltar a falar sobre desaforamento lá na frente, oportunamente. Fique tranquilo. Outra coisa, gente. Nós temos a súmula 721 do Supremo, que diz o seguinte: a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente na Constituição Estadual. Essa súmula 721 veio a dar origem ao que hoje é a súmula vinculante número 45 do Supremo. Se você comparar a súmula 721 do STF com a súmula vinculante 45 também do STF, você vai ver que ela tem uma redação idêntica, tá? Elas trazem a mesma conceituação. Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Imagina que a Constituição do Estado do Paraná atribui competência ao Tribunal de Justiça do Estado para julgar um secretário municipal. Imagina que esse secretário municipal praticou um crime doloso contra a vida, em razão da função e durante o exercício do seu cargo. Pois é, você tem aí um choque de duas regras. A primeira é a Constituição Federal, que diz que os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Segundo, a Constituição do Estado do Paraná, que diz que um secretário municipal tem foro privilegiado perante o Tribunal de Justiça. O que deve prevalecer? É aí que entra a aplicação dessa súmula. Se você tem uma norma prevista na Constituição Federal, em detrimento de outra prevista na Constituição Estadual, deve prevalecer a Constituição Federal. Então, esse secretário municipal, ele vai ser julgado perante o tribunal do júri do local onde ele praticou o delito. Esse foro privilegiado, previsto na Constituição do Estado, se houver, ele serve para outros tipos de delito que não se enquadrem na categoria dos dolosos contra a vida. Está entendido isso? Então, muito cuidado. Essa súmula, ela costuma ser bastante exigida em concursos e exames,
porque ela traz uma exceção a essa regra, tá? Dos foros privilegiados. Tá entendido? Pois bem. Gente, nós temos alguns princípios constitucionais que são aplicados ao Tribunal do Júri. 3 pilares que encontram fundamentação, são previstos lá na nossa Constituição Federal. O primeiro princípio aplicado ao Tribunal do Júri é o princípio constitucional da plenitude de defesa. Com base nesse princípio, tem-se a ideia de que o réu, dentro do processo, ele terá a seu dispor todos os meios de defesa disponíveis, desde que legalmente previstos. Essa regra, esse princípio, dá inclusive a possibilidade do juiz dissolver o conselho de sentença, dissolver o tribunal do júri, se num determinado caso concreto ele verificar que a defesa técnica não está sendo satisfatória, não está sendo suficiente para garantir os direitos daquele acusado. Uma vez eu fiz um júri em que havia sido nomeada uma advogada, acho que era o primeiro júri dela, advogada dativa, nomeada pelo juízo, em que, na hora de fazer a sua explanação, entre os cumprimentos, os agradecimentos, enfim, toda a sua fala, incluindo aí as teses de defesa trazidas, nós tivemos, num espaço total de até 1h30, nós tivemos ela falando por nem 10 minutos. Deu um branco. Ela deve ter esquecido, talvez por conta do nervosismo, por conta ali da situação de ser o primeiro júri. Isso autorizaria o juiz, se fosse o caso, a dissolver aquele conselho de sentença e levar esse réu a novo julgamento perante o tribunal do júri, por entender que a defesa técnica foi deficitária. Essa abrangência do princípio constitucional da plenitude de defesa, ela é invocada em muitas outras situações dentro do tribunal do júri, que nós vamos ver depois, quando falarmos do julgamento plenário. Mas o que eu quero, por hora, te dizer é que existe esse princípio que é como um plus em favor do réu se comparado à acusação. Ok? Pois bem, o segundo princípio é o princípio do sigilo das votações. O que é esse princípio do sigilo das votações? O voto de se o réu deve ser condenado ou absolvido e por qual delito ele vai ser condenado, se for o caso, compete aos jurados. 7 pessoas escolhidas dentro daquela comunidade, a quem compete o julgamento daquele caso concreto, daquele réu. E o voto desses jurados, ele é sigiloso. O jurado só vai ter descoberto se ele votou num determinado sentido ou em outro se ele disser. Se ele chegar em casa e contar. Caso contrário, aquela decisão morre com ele. E a lei,
em mais de uma situação, privilegia esse princípio do sigilo das votações. Por exemplo, a necessidade de recolhimento à sala secreta, quando vai se fazer a votação. Então, os jurados, para que possam votar e dar o veredito final, eles são recolhidos a uma sala secreta, onde vão estar presentes apenas o juiz, o promotor, o eventual assistente de acusação, o advogado de defesa, o escrivão, os 7 jurados e os 2 oficiais de justiça. Para quê? Para resguardar o sigilo. Ah, não tem sala secreta no fórum. Ok, esvazia o plenário. O plenário é esvaziado e fica no local apenas essas pessoas que eu mencionei. Uma outra implicação desse princípio do sigilo do voto está numa legislação de 2008. Antes de 2008, você tinha a contagem dos 7 votos dos jurados. E era muito comum para um determinado quesito você ter um resultado 7-0, ficando claro, evidente, que todos os jurados votaram naquele mesmo sentido. Para evitar que isso aconteça, para preservar o sigilo do voto, veio o legislador de 2008 e inovou nessa matéria, para dizer que, a partir do momento que se chegue no 4º voto em um mesmo sentido, cessa a votação. Então, você está lá, contando os votos. O réu matou a vítima, foi ele o autor do homicídio? Aí está lá, a primeira resposta, sim. Segunda, sim. Terceira, sim. Quarta, sim. Não vai abrir os outros 3. Por quê? Porque na pior das hipóteses vai dar 4-3. São 7 votos. Para quê? Para preservar o sigilo do voto. Eu não sei quais são os outros 3 votos que estão dentro da urna. Pode ser que daria 7-0, 6-1, 5-2, 4-3, não sei. Não vai se ter a certeza que todos os 7 jurados votaram sim. Mas vai se ter a certeza de que aquela resposta sim foi a vencedora, foi a maioria. Então isso ocorre em relação a todos os quesitos na votação. Nós vamos ver isso depois lá na frente, fique tranquilo. Só estou te dando esse exemplo para você ligar ele ao princípio do sigilo das votações, ok? Outra coisa, princípio da soberania dos vereditos. A decisão sobre a procedência ou improcedência da pretensão punitiva estatal, ela compete aos jurados. São os jurados que decidem se o réu deve ser condenado ou absolvido e por qual delito. E a decisão deles é soberana. O princípio da soberania dos vereditos traz a ideia que nenhum órgão jurisdicional superior pode alterar a decisão dos jurados em relação à procedência ou improcedência da pretensão punitiva estatal. Tudo bem? Só que aí nós temos algumas situações. Vou te dizer quais são. A primeira delas é a seguinte: pode ocorrer que num determinado julgamento você tenha uma nulidade. Te dou um exemplo. As partes que queiram usar documentos em plenário, que tenham ligação com o fato criminoso, devem juntar esse documento com uma antecedência mínima de 3 dias úteis ao julgamento, dando ciência à parte contrária. É vedada a chamada prova surpresa, você não pode pegar outra parte de surpresa. Mas suponha você que o promotor, naquele caso concreto, resolveu fazer uso de uma prova surpresa. Tirou uma carta da manga e apresentou ali em plenário. Isso pode gerar nulidade, nós vamos ver lá na frente, artigo 479 do CPP. Se a defesa comprovar prejuízo, ela pode, por conta desse vício processual,
requerer anulação do júri, pedindo que o júri seja feito de novo. Nesse caso, o Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação da defesa, pode anular aquele julgamento e mandar julgar de novo. Mas mandar julgar por um outro conselho de sentença, por outros jurados. Ele, tribunal, o tribunal togado, ele não está autorizado a decidir a causa. Ah, dou provimento ao recurso da defesa e desde já absolvo o réu. Não pode. Porque não é ele, tribunal togado, que tem competência para julgar os dolosos contra a vida. É o tribunal do júri. Então, o tribunal anula aquele julgamento e manda julgar de novo. Está entendido? Uma segunda situação que pode levar à realização de um novo julgamento é quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Nós vamos ver isso lá na frente. Imagina, por exemplo, que toda a prova demonstra que foi o réu que matou a vítima. Aí vão os jurados e absolvem ele por negativa de autoria. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O que fazer nesse caso? Com recurso de apelação, no caso do Ministério Público, o tribunal vai cassar aquela decisão e mandar julgar de novo. Isso pode ocorrer por uma única vez apenas. Nós vamos ver depois. O tribunal, ao cassar essa decisão, ele não pode. Cassa a decisão e condena o réu. Não pode. Ele caça e manda julgar de novo. Tudo bem? Por conta da questão da competência. Está entendido? Uma terceira observação que eu faço em relação ao princípio da soberania dos hereditos é o seguinte. Nós vamos estudar no semestre que vem que existe um instrumento chamado revisão criminal. A revisão criminal é uma ação rescisória em matéria criminal. Ela serve para desconstituir a força da coisa julgada, desde que presentes alguns dos motivos do 621 do CPP. Imagine o seguinte, o réu foi condenado. Foi condenado, está lá cumprindo a sua pena e sempre disse que não foi ele que matou a vítima. Mas mesmo assim o tribunal do júri resolveu condenar e aquela decisão transitou em julgado. Pois bem, tempos mais tarde, a vítima reaparece mais viva do que nunca, provando que aquele veredito popular foi equivocado, foi errado, houve um erro judiciário. Porque os jurados, ao decidirem uma determinada questão, eles são juízes da causa, eles fazem parte do poder judiciário. Eles são os juízes leigos daquela causa. Nesse caso, a defesa pode fazer uso da revisão criminal para derrubar aquela coisa julgada, provando que houve um manifesto erro judiciário. Tanto houve erro que a vítima não morreu, está viva. Nesse tipo de situação, o Tribunal de Justiça, ao analisar aquela revisão criminal, precisa mandar novo júri? Não. Nesse tipo de caso, não. Por força da revisão criminal, e aí vai uma exceção ao princípio da soberania dos hereditos, o Tribunal de Justiça, ao analisar aquela ação autônoma de impugnação, pode desde já absolver o réu e mandar soltá-lo. Tá? Não se preocupe com isso. Revisão criminal é um tema que nós vamos ver lá no último semestre do curso. Tá entendido? Tá? Então, essa é uma exceção ao princípio da soberania dos vereditos. Com isso, eu termino essa primeira parte
e na sequência voltamos para tratar de outros assuntos ligados ao Tribunal do Júri. Até daqui a pouco.